Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pela Voz Delas, do Hub Elas no ESG. Estamos aqui, Mariana Laranjeira, cofundadora do Hub, e eu, Letícia Sugai, para receber mais uma convidada importante, da qual a gente vai ouvir muitas histórias, Alessandra Fajardo, que é executiva especialista em sustentabilidade no agronegócio, com mais de 25 anos de experiência na área. Alessandra, obrigada por ter vindo, por estar aqui conosco hoje. Por favor, faça uma apresentação para nós. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui com vocês. Eu sou uma mulher branca, com cabelos escuros, mais ou menos até a altura dos ombros, um pouco abaixo dos ombros. Estou vestindo um vestido branco com desenhos geométricos coloridos. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada, Alessandra. É um prazer enorme também tê-la aqui. Vamos começar falando de algo que você domina aí, né? 25 anos de trajetória no agronegócio, uma linda trajetória, que abriu com certeza caminho também para muitas mulheres que chegaram, né? E que ainda se inspiram, obviamente, aqui a ideia é essa, compartilhar, né? Para que você inspire outras mulheres. Falando sobre isso, né? Falando sobre a temática de diversidade. Ao longo desses 25 anos, né, olhando um pouco para trás, assim, em retrospectiva, conta pra gente um pouquinho do que você pôde vivenciar, né, na tua carreira, projetos em relação a essa questão da diversidade. Olha, Mariana, eu gosto de pensar e acreditar que quando eu estava em Goiás, por exemplo, que eu visitava um agricultor, que a filha do agricultor, ao me ver entrar sozinha em uma propriedade, para conversar com esse agricultor, para falar de tecnologia, para levar a tecnologia, ela também se inspirava para sair abrir a porteira dela e sair para atrás do que ela mais gostava de fazer. Então, eu acho que ao ter coragem e abertura de ir para o Goiás, de visitar todo o Cerrado, eu também abri portas para outras mulheres pensarem que era possível fazer suas carreiras da forma que elas quisessem, né? Eu comecei no campo, né, com agricultura, sempre muito focada em marketing dos produtos agrícolas. Eu gosto de estratégia, eu gosto de pensar num longo prazo dos temas que eu levo, e fui galgando minha carreira até que eu vim para São Paulo, onde eu assumi outras funções na área de marketing. Então, passei por todos os P's possíveis em marketing. Uma coisa diferente para uma agrônoma, né? Eu sou engenheira agrônoma de formação, tá focada, então sempre trabalhei na indústria agrícola, né? Mas em marketing, e fiquei nessa área por muitos anos, né? No negócio agrícola mesmo. E depois, muito tempo depois, é que eu fui assumir uma área de Public Affairs e Sustentabilidade, que foi o meu comecinho aí em sustentabilidade. Então, eu divido minha carreira mais ou menos com um pouco mais da metade ainda em negócio e a outra parte em sustentabilidade e assuntos públicos e governamentais, né? Que legal, que ótimo. Então, pegando o gancho, né, falando aí de sustentabilidade, nós temos visto no mundo grandes discussões, principalmente em razão das mudanças climáticas, dos eventos climáticos extremos, e muito tem se adotado, principalmente na questão da agricultura, uma agricultura mais regenerativa, né, que seja algo mais inclusivo e que pense, de fato, não só no impacto ambiental, mas também no impacto social. Traz um pouquinho isso para a gente, Ale. A gente sabe que o problema está muito na questão dos combustíveis fósseis, né? A gente tem um peso até maior que a agricultura, mas no Brasil o uso da terra e a agricultura tem uma parcela importante nas emissões de gases de efeito estufa, né? Então a gente precisa fazer algo e trabalhar nisso. E hoje a gente vale lembrar que a ciência está muito preparada
para recomendar práticas regenerativas para que isso seja uma transformação na nossa agricultura. Quando a gente olha, o Brasil já é um país de agricultura sustentável. Normalmente colocam todos os agricultores no meio balaio, mas isso não é verdade, né? Você tem uma prática na agricultura que chama plantio direto na palha, que é uma prática regenerativa que você não mexe o solo. E no Brasil, a adoção é quase de 80%. Se você se comparar nos Estados Unidos, é 20%. Né? Então, você já tem muito agricultor fazendo muita coisa correta. Mas a gente vê que a gente pode fazer mais. Então, num estudo recente, em 4 anos de um projeto de agricultura regenerativa, você conseguiu ver que, além de ele melhorar a saúde do solo, além dele ter reduzido em 15% as emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera, ou seja, ele conseguiu sequestrar. A agricultura é a única trabalho, né, atividade que consegue sequestrar o carbono da atmosfera e prender dentro do solo, desde que você tenha uma boa cobertura vegetal, desde que você tenha práticas que mantenha esse carbono no solo. E a gente vê que esses dados mostram que é possível isso, sim. E mais, é possível isso com uma maior rentabilidade para o agricultor. Então, aquela equação de que se você produz mais na mesma área, você não tem necessidade de abrir outra área, ela funciona muito no Brasil, porque a gente ainda tem área para abrir. Então, pelo Código Florestal, né, você tem milhões aí de hectares que ainda podem ser abertos como excedente de reserva legal. Mas a gente não quer abrir isso, mesmo que por lei possa. Então, como é que a gente traz para esse agricultor mais práticas para que ele produza mais na mesma área? Obviamente, isso requer inovação, requer ciência, requer adoção de outras práticas para que ele produza mais na mesma área e ele não precise abrir área para compensar uma agricultura com uma produtividade baixa. Sim. E requer também instrumentos econômicos, né, financeiros, ou seja, o governo também apoiando, os bancos, as instituições financeiras apoiando esse produtor, essa produtora, que de fato não quer abrir e ela tem que ser paga, ele tem que ser pago para manter aquela floresta. E aí a gente faz o gancho com a questão dos movimentos das UDSs, com o Protocolo de Paris, com toda a questão governamental que o Brasil se colocou à frente, inclusive ano que vem é ano de COP no Brasil, né? Importante. Então, assim, isso realmente tem que estar na pauta das conversas e esse olhar, principalmente, nós somos um país extremamente agricultor, né? Nós temos um país agribusiness, né? Eu diria. Então, assim, tem muita área, exporta muito, então, realmente, esse olhar atento a você sequestrar o carbono, melhorar a qualidade do solo, traz um desenvolvimento sustentável para essa produtora, para esse produtor, esse gancho aí social, econômico e o impacto ambiental. Eu gosto de falar muito dos 3 Fs, que a produção, food production, tem que ter a forest em pé, mas tem que ter finance. Só vamos fazer uma tradução para quem eventualmente não... Então, assim, o food production, a produção de alimentos, tem que ter a floresta em pé e tem que ter finanças. Por quê? Porque hoje, se eu quero... todas as técnicas e a inovação, ela tem um custo, né? Quando eu falo, bom, olha, você pega, então, um serviço de AI, que você vai saber exatamente quanto você aplicou, onde você aplicou, e você consegue reduzir, porque você só aplica onde você precisa e quando você precisa. Então, você tem uma pegada menor desse insumo que você deixou. Pode ser um fertilizante, pode ser um agroquímico, não importa. Você tem uma pegada menor desse insumo. Então, quando você precisa de uma tecnologia para isso tem um custo. Quando você tem, olha, você agora não vai plantar mais soja sobre soja. Você vai fazer uma soja, depois você faz uma safrinha, depois você tem uma cultura de cobertura, que é uma cultura que você não colhe, mas que você deixa teu solo coberto, né? Eu sempre brinco que quando você passa na estrada e vê aquele solo todo vermelho, bonito, tá errado. Solo tem que estar coberto, né? Porque a pior coisa que tem é aquilo lava e lixivia e vai para rio, né? Você assoreia rio com isso. Então, tudo isso tem um custo. Se a gente não trouxer um financiamento para esse custo, para que o agricultor possa
transformar e adotar essa prática, o que vai acontecer? Ela vai ser enquanto eu estiver financiando aquele projeto. Ela não é perene, ela não é para o resto da vida. Então, você financia por um período, uma multi, 2 multis, um grupo, né? Uma coalizão, financiou, ele adotou. Caiu fora, ele não tem como fazer isso, né? Então, como que você pode fomentar através de finanças sustentáveis, de finanças verdes, de que um banco ou dê uma linha de crédito melhor para esse agricultor, com uma taxa melhor, ou que a indústria que consome esse insumo no final pague um premium se vem livre de desmatamento com baixo carbono. Você tem que ter algum mecanismo que faça que essa compensação role ao todo da cadeia e chegue na mão do agricultor que está comprando essa tecnologia ou está gastando, nem que seja gastando porque ele teve que contratar um satélite para provar que ele não desmatou. E como você vê essa resposta das instituições financeiras, da consciência de quem compra? Existe essa chancela hoje ou ainda é um desafio muito grande para o agroprodutor conseguir viabilizar essa produção? Não, eu acho que os bancos, as instituições financeiras têm investido nisso. Eu acho que ainda tem uma certa dificuldade de trazer, né, de entender. Eu brinco bastante que, por exemplo, se eu pego um financiamento de uma máquina, qualquer auditor vai lá e vê minha máquina, eu gastei o dinheiro com o financiamento. Como é que a gente transforma que esses dados de análise de solo, carbono, que ainda é caro, em métricas? Como que você audita isso sem pagar 30 mil reais para o auditor e ser mais um custo? Então, ainda existe, eu acho que desafios para você trabalhar nessa não esquema só de certificação, mas como você audita isso, que o dinheiro que você emprestou foi investido daquela maneira que o plano dizia, né? Então, aí eu acho que ainda existem algumas barreiras para que facilitar, não que não aconteça, né? Mas para que possa facilitar que mais agricultores falem, não, eu consigo provar e tá fácil de eu provar que eu sou assim, né? Às vezes, quando a gente vai fazer algum projeto, faz uma pesquisa inicial, e há uns anos atrás eu trabalhei em um projeto onde eu fiz uma pesquisa inicial e os agricultores, eu falava, por que você quer entrar no projeto? E ele falava, porque eu quero que você me tire do lugar comum, porque eu faço tudo certo. Se qualquer coisa que você me tirar e me transformar em uma pessoa que faz diferente, que eu consiga ser reconhecido porque eu faço direito ou faço de uma forma conservacionista e sustentável, eu tô com você. Porque eu quero que você me ajude a sair daqui. Eu não quero... me incomoda quando me coloca em uma vala comum e fala, olha, o agricultor brasileiro que desmata. Peraí, sou eu? Não, eu não sou. Ou quem é? Né? Então, eu acho que ao você ter um financiamento, você ajuda essa cadeia, né? Esse agricultor fala, não, eu pago uma taxa menor de juros, eu tenho um seguro, eu sou mais resiliente climático, então o meu premium do seguro é diferenciado. Porque eu não vou, eu tenho tanto carbono acumulado no solo, as minhas raízes são profundas, porque eu tenho uma saúde de solo superior, eu faço rotação de cultura, eu tenho uma biodiversidade, que se vier um veranico, uma condição climática adversa, eu sou resiliente climaticamente para isso. Eu tenho uma característica melhor. Então, uma seguradora, ela tem que dar um premium melhor para esse agricultor. Então, eu acho que esse ecossistema está se formando, está cada vez ficando melhor, ainda falta, né? Ainda tem espaço para juntar o ecossistema aí, mas eu acho que é o caminho, de que tanto para o agricultor se diferenciar, quanto para que essas instituições que apoiam tenham certeza de que elas estão apoiando, né? Que não vão ter um greenwashing depois de ter todo esse trabalho de identificado, trabalhado, realmente esse agricultor está fazendo corretamente, né? A importância da transparência, né? Exato. Uma via de mão dupla legítima também, porque Exatamente. esses dias me perguntaram como é que eu ganho mais confiança do meu público. E eu que venho muito do G, do pilar do ESG, falei dando transparência. A pessoa precisa perceber que você respeita a ela enquanto ouvinte, enquanto audiência, porque ela tem muita informação qualificada e essa confiança vai se construindo na base de que ele foi transparente comigo, eu quero
dar essa contrapartida. E essa, como eu estava falando, a via de mão dupla entre eu preciso ter a instituição financeira que confia, mas eu quero que o agricultor dê a contrapartida, eu preciso saber mensurar isso e ter técnicas mais arrojadas para fazer, a ponte regulatória que venha com talvez essas imposições de cima para baixo, vai ter benefício então se você decide também apoiar, e todo um ecossistema que vai se retroalimentando de forma a todos e todas ganharem juntas. Mas existem pontas soltas ainda, né? A gente tem que lembrar que no Brasil a infraestrutura ainda Custa muito. custa muito. Então, quando você fala, olha, tem que ter dado. Às vezes você sai da fazenda 20 quilômetros, você não tem internet mais. Uhum. Então, como é que você tem isso? Eu acho que a adoção tem que caminhar porque aos poucos não, poderia ser tudo infraestrutura ótima, torre, estaria ótimo, mas assim, como é que a gente traz essa infraestrutura para que esses agricultores também possam adotar? E isso vale para quando você fala de pequenos agricultores, né? Porque ele acaba sendo uma barreira enorme, né, para eles. Então, ainda tem gargalos grandes, tem muitas vezes gargalos, inclusive de questões fundiárias, né? Quem é o dono da posse quando você fala de pequenos agricultores? Então, recentemente ofereceram para um consórcio de empresas, olha, tem um projeto aqui no Acre, Rondônia, muito pequeno, tal. Todo mundo quer trabalhar, mas eu não tenho nem garantia de que a posse da terra é desse agricultor. Como é que você trabalha com uma possibilidade de um compliance gigante desse, né? Então, existem ainda questões regulatórias, questões governamentais que precisam avançar para que você possa avançar e levar isso, né? Hoje todo mundo critica, mas só o grande consegue. Não, você tem grandes, médios que conseguem adotar desde que você tenha esses mecanismos. Mas para os pequenos é um desafio muito grande. Mas você tem um arcabouço regulatório aí que tem que andar junto para que você possa levar, porque senão você fica com uma liability, né, com um problema de ter, olha, você financiou uma coisa que uma terra que não era daquela pessoa. Uhum. Foi ainda pior, era uma terra indígena. O Né? item 1 da lista já não foi cumprido. Quilombola, Então, assim, exato. as empresas não vão entrar, assim, por mais bonito que esse projeto seja, por mais legal que seja, você vai olhar todos os detalhes para que isso não seja um tiro no pé. Sim. Claro. Alessandra, é muito bacana isso que você traz, esse olhar, né, desse ecossistema mesmo envolvido, não só pelo papel financeiro, que é super importante e fundamental, mas também qual que é o papel e a importância da academia, ou seja, de entidades como, por exemplo, a Embrapa, que nós temos aqui no país, que é uma entidade super séria, as grandes áreas de pesquisa que nós temos em universidades federais, que são referência também, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Traz um pouquinho para a gente esse olhar de como que a academia também pode apoiar esses produtores, né? Sejam eles pequenos, médios ou grandes. Eu acho que quando a gente fala de ecossistema, você tem agricultores, você tem instituições financeiras, você tem empresas, você pode ter, e tem o governo, né? Você tem as que a gente chama de empresas de alimentos, que são as compradores Os consumidores, né? Que vai transformar esse produto para o consumidor final. E você tem um grande pedaço que é a academia, que é isso que você tocou. É extremamente importante, primeiro, para você falar que tudo que você está recomendando está baseado em ciência. Né? Eu não crio um protocolo hoje e falo, gente, olha, meu protocolo é lindo, adotem, né? Não, você tem que ter base científica para estar isso. Então, é condição importantíssima você ter discussão desses dados, levar esses dados para a Embrapa, para as universidades, ter uma célula de pesquisadores discutindo entre eles. Porque as descobertas de cada um, mas isso eu não tinha visto, mas né, complementa a descoberta do outro. Então, quando a gente fala, existem as práticas agronômicas ou as práticas recomendáveis, sustentáveis, tem plantio direto, tem cultura de cobertura, tem manejo de água, você tem uso de outros, mudança de químicos para biológicos, vai até onde também, porque você não é tudo que você vai ter biológico, então você tem que ter essa recomendação e principalmente você tem uma agricultura digital aí ajudando todo esse recurso trabalhar. E aí, tudo bem,
a universidade produz, a Embrapa produz. Mas como chega no agricultor? Né? Você tem diversos tipos de agricultor no Brasil. Você tem grandes agricultores que têm sua equipe técnica de agrônomos que está ligado com essas universidades diretamente, apoia projetos e está lá e fazem das suas áreas até estações, organizam dias de campo, testam lado a lado, né? Pega todo ano na safra uma área e testa lado a lado para ver o comparativo e fala, não, esse foi melhor, é esse que eu vou comprar, esse foi pior. Esse. Então, ele tem uma capacidade. Você tem médios agricultores que às vezes tem ou um técnico que faz o trabalho para um assistente técnico para 3, 4 fazendas ao lado, ou você tem até um técnico da revenda, um agrônomo da revenda, e você tem uma configuração mais para o sul do país, que são menores agricultores, pequenos agricultores, que você tem muito apoio de cooperativas, né? Cooperativismo no Brasil é exemplo para o mundo, e você tem toda a equipe técnica dessas cooperativas que levam essa informação para esses agricultores, né? E aí você tem um desafio, que são os pequenos dos pequenos, né? Que esse, sim, é uma maior dificuldade de você levar e de você adotar. Eu posso... recentemente eu estive no México numa reunião regional de agricultura regenerativa e uma agricultora do México pequena, né, vinda de reforma agrária do México, super pequenininha, falou, é super fácil adotar a agricultura regenerativa. E aí, na minha cabeça, pensando no Brasil, eu falei, gente, imagina um agricultor pequeno para médio, 3.000 hectares, 3.000 hectares. Ele quer simplesmente começar plantio direto, ele tem que comprar uma máquina de plantio direto. Que tem um custo caro, que ele vai ter um financiamento de pagar essa máquina de plantio direto para mudar. Essa agricultora, para ela é fácil, porque ela trocou um A por B de uma área pequenininha. Então, essa mudança foi fácil. Obviamente, ela não vai conseguir produzir a mesma coisa com essa mudança. Então, eu acredito que não é fácil, é custoso para qualquer um deles. Talvez, por que seja mais fácil com ela? Porque o modelo no México não é o mesmo aqui, e isso é uma verdade. O modelo não precisa ser o mesmo. Em agricultura não tem receita de bolo, né? Então, o que acontece? Quando eu acredito muito que quanto menor o pequeno agricultor, ele tem que investir em uma integração, por exemplo, lavoura, pecuária, floresta, que a Embrapa tem, né? O ILPF, que é umas práticas da Embrapa, que é a integração lavoura, pecuária e floresta, ou muito em agrofloresta, onde ele pode colher parte para subsistência, né? Ele está inserido numa coisa que esse é para mim, é para minha subsistência, isso eu vendo, mas ele não necessariamente é aquele agricultor que é um business to business, né? Ele tem ali a maior parte para a subsistência. E aí a gente diferencia um pouco o que é um mercado de uma commodity, onde eu acumulo carbono no solo, onde no futuro eu vou poder vender esse carbono, né, tradear esse carbono com outra coisa, que seria um pagamento por serviços ambientais, um crédito de biodiversidade, porque, olha, ele faz 5 culturas na área. Então, ele deixa tanta melhoria nesse ambiente que você pode ter um crédito de biodiversidade ou um pagamento por serviço ambiental no futuro. Então, eu acho que o olhar tem que ser amplo e ao mesmo tempo que tem que ser customizado, né, para aquele agricultor, para aquela realidade. Se esse agricultor não sabe, olha, eu sou um pecuarista, só sei fazer pastagem, e pequeno, se você pedir para ele fazer milho, ele não vai colher nenhum milho, que é uma cultura técnica que demanda muito fertilizante, muito nutriente. O solo dele não vai estar preparado para isso, né? Então, assim, você tem que trabalhar e customizar para que aquele agricultor consiga estar inserido nisso, né? E qual a necessidade daquele agricultor? Ele é uma necessidade de subsistência ou ele é um business dele que ele está vendendo e ele
né, vive daquele business, né? Uhum. E desafiador, né? Porque precisa ter um olhar holístico, ao mesmo tempo Total. específico, integrado, mas ao mesmo tempo de ecossistema com partes do que o compõe. Então são pontos antagonistas às vezes, mas que precisam conviver em harmonia para promover essa diversidade dentro do próprio ambiente, um ecossistema que funcione ali para ele e para o fim financeiro que ele tem também, né? Da sua própria atividade. Muitas vezes a gente fala com pequenos agricultores, ele vai viver da coleta da castanha. Tudo bem, mas até a árvore 7, 10 anos produzir, O que que ele vive do faz? quê? Uhum. Né? Você vai financiar essa comunidade? O que vai viver ali? Então, é justamente isso que você falou. É o que eu planto aqui primeiro para ele colher aqui, depois ele tem um gado que pasteja em cima do resto dessa cultura, e aí ele aqui, e aquela árvore está plantada no meio já. Foi a que Uhum. primeiro plantou, mas ainda está no processo. Né? Então, e aí isso tem um ganho. Gente, não tem o que falar. Isso tem um benefício enorme para aquele ecossistema e para aquele solo. Então, aquilo tem que ter um ganho em cima disso. Ah, foram 3 mil hectares de soja? Não, mas é diferente. Ele também tem um valor agregado e deve ter um pagamento por isso, Claro. né? Então, quanto mais culturas você inserir no sistema, melhor. Uma rouba nitrogênio, a outra devolve nitrogênio. Então, você vai fazendo daquele solo um equilíbrio, né? Você vai trazendo uma melhoria contínua, porque você tem culturas diferentes. O que é um inimigo de uma cultura a outra pode matar, é um inimigo natural da outra. Então, você consegue um controle de pragas até super interessante em um trabalho com muitas culturas. Dá para fazer no país todo? Não. Não dá. Não dá. Mas dá para fazer em agricultores que estão dispostos dá. E dá para financiar isso? Dá. E dá para ter um pagamento de serviço ambiental? Dá. E esse é o papel relevante que você estava falando da academia, de trazer estudos que nos mostrem como isso funciona, essas estratégias Exatamente. integradas. Você vê ainda que existe muita resistência do agricultor em se convencer dessa estratégia, dessa inteligência no seu negócio? Eu acho que o componente produtividade andando junto, o agricultor vê facilmente. Uhum. E tanto em um quanto o outro, esse aqui a produtividade é menor, porque você tem umas culturas, né, que competem por luz e água e nutrientes entre elas. Então, você não vai ter uma produtividade tão grande, mas, com essa agrofloresta, uma agroecologia, mas com o outro, a produtividade aumentando, ele vê no bolso. Então, é mais fácil quando a produtividade está acompanhando. Mas é aquilo que eu falei antes, existe um desejo de se diferenciar, né? Do mesmo jeito que existe um desejo de eu ter um business de moda e que seja reconhecido que a minha moda é diferente, Que é né? sustentável. Que é sustentável. Então, você tem um desejo desse agricultor adotar. Existem barreiras como o custo, como, né, acesso à informação, acesso à tecnologia, né? Então, isso são barreiras que às vezes são intransponíveis. E Ale, como que você tem visto o cenário brasileiro para transpor essas barreiras? Pensando aqui na questão tanto de transparência, como a gente falou, na questão da cadeia, a gente vê isso muito uma pressão de mercados externos por conta das questões regulatórias, mas como que o Brasil tem se posicionado para transpor tanto essa barreira da questão da transparência, continuar com essa questão comercial que é pungente, nós somos um país extremamente exportador, e também transpor essas barreiras de dentro de casa, como a questão da falta de infra, como a questão de acesso a melhores créditos. Como que você vê isso, o Brasil mesmo se posicionando? Então, eu acho que tem, por exemplo, se a gente falar da lei europeia agora, que fala de desmatamento zero e tal, Uhum. eu acho que o Brasil tem posicionado a dificuldade de você adotar já, justamente por uma questão de infraestrutura. Então, você tem um processo que deveria acontecer para adoção. Ninguém está falando que não deveria ser zero desmatamento. Essa é uma possibilidade, até uma coisa muito boa que fosse. Mas você tem um processo
nessa adoção, porque o país não consegue comportar que você tenha todo mundo ao mesmo tempo agora. Então, eu vejo que tem iniciativas, tentativas, por exemplo, de fazer a fila do CAR andar mais rapidamente, né? O licenciamento O ambiental, provavelmente, licenciamento também. ambiental também. Uhum. Então, você tem a necessidade que o governo consiga que você faça com que esses gargalos, né, vá mais rapidamente. Você ainda hoje tem fraude? Com certeza, Claro. né? Você pode. O cara é autodeclaratório, nada impede que eu fale que eu tenho isso, pego um financiamento e depois eu volto para o coisa que pega metade da área indígena. Entendeu? Obviamente que existem mecanismos para. Estou exagerando a situação e não conheço nenhuma dessas, né? Deixar bem claro. Mas se você não validar, você não faz. Outra coisa, eu vejo que a gente precisa plantar 12 milhões de hectares de floresta. E quando você vai a alguns agricultores e fala, eu planto para você. Ele fala, mas não validou meu CAR, não sei se é isso. Espera validar. Então, tem agricultor que fala, mas você não precisa plantar tudo isso. Espera, porque se ele vai que ele valida é menos. Então, ele fica numa incerteza, né? Incerteza jurídica que nós falamos, né? É sem muito arcabouço gritante. regulatório. Então, eu acho que esses são os entraves, né? Uma lista que demora, uma questão fundiária, a licenciamento ambiental, essa questão do licenciamento ambiental foi liberado porque por lei pode ser liberado, mas deveria ser liberado. Não, então, todo esse questionamento que não avança impacta, de uma certa forma, a adoção dessas práticas de uma maneira mais rápida e o fomento, né? Aquilo que eu falei no início, o fomento também está condicionado que eu não tenha compliance, né? Que eu esteja em compliance, né? Que eu não tenha nenhum problema de estar fora da lei. Né? Esse é o grande problema do greenwashing, né? Que todo mundo tem medo, né? Tem um medo aí generalizado no sentido de que você tem que estar garantido que o que você está fazendo está correto, onde você está pondo dinheiro está correto, para quem você está vendendo está correto, de quem você está comprando é correto, né? Acho que tem uma pressão nas traders muito grande, né? Que elas estão sofrendo, né? E vão sofrer com a exportação, né? Então, acho que, principalmente de commodities. E existe, por outro lado, um problema com as commodities, né? Porque enquanto hoje você consegue pagar um premium para algumas cadeias que não pertencem a commodities, fica uma dificuldade muito grande de você pagar um premium para commodities, né? Então, também tem que desembaraçar isso. Até porque você fala, bom, a soja foi para onde? Né? Olha, a lecitina de soja está no teu chiclete. Você vê que tem um carimbo lá de soja desmatamento zero no teu chiclete? Não tem, não vai ter. Então, como é que você dá valor nessa cadeia inteira? Entendeu? Você está trazendo uma coisa fundamental, o papel do consumidor, que eu acho que esse é o grande, assim, o agente de transformação, falando de cadeias mundiais mesmo. Porque o papel do consumidor ou da consumidora que vai na prateleira do supermercado e tem o poder de escolha de um produto que, de repente, é livre de desmatamento, como você está trazendo, e que muitas vezes a informação nem está lá. Exato. Então, assim, esse papel é muito importante também de ser um agente catalisador, né? De ser essa agente catalisador que vai falar, não, pera, eu quero, de fato, consumir de empresas que sejam transparentes, de empresas que tenham ali uma boa estrutura de governança, que exista uma resiliência para esse negócio, pensando no seu longo prazo, que vai vir uma mudança climática e, como você trouxe, o solo já está tão fértil, já está com tanto carbono, que pode ser que enfrente muito mais facilmente do que, de repente, uma fazenda vizinha que não tem essa adoção. Então, agregar isso tudo e o papel do consumidor ou da consumidora que, de fato, emprega ali o seu bem financeiro e transforma mesmo toda essa cadeia, né, na produção. Eu acho que tem um gargalo que é assim, onde vai
o produto agrícola, né? Você lembra que a gente brinca que o leite dá na caixinha e não na vaca? Então, existe De onde surgiu isso aqui? Ainda existe um existe, desconhecimento e que se fala, para onde vai essa soja? Vai para Sim. tanta coisa Sim. que você acha, não, só vai para alimentar gado, né? E Veja aí, bem. veja bem, não é só para isso, né? É. Então, para onde vai esse produto? Para onde vai o milho? Você tem amido de milho na goma de roupa engomada, Uhum. né? Então, vai para um monte de coisa. Então, aí, quando são cadeias de commodities, né? É muito difícil você trazer esse valor. Porque aí você não vai, Não né? vai. E outro ponto importante aqui é o limite. Que essas são as discussões que eu tenho acompanhado ao longo dos últimos anos, que mesmo essa pressão regulatória, que exige da cadeia, principalmente das commodities, transparência, que é a lei do zero desmatamento, né, que nós discutimos aqui, eu participo de algumas discussões que realmente trazem isso, qual que é o limite? Por conta de todas essas nuances de destino da commodity e como que isso vai ser tratado, né? Então, assim, acho que a gente tem o mundo agrícola tem um bom desafio. Sim, e lembrar só também que a informação é a ferramenta, mas a ferramenta mal aplicada não serve para muita coisa. Para nada. Perfeito. Então, Isso aí. além de você saber qual é a ferramenta adequada de que você precisa, ou seja, a informação correta que você vai buscar, e essa temporada tem sido muito enriquecedora no sentido de vai atrás de com quem você está se relacionando comercialmente, de quem você está consumindo. Faça uma diligência aprofundada. Usar essa informação e esse poder que se tem para agir. Porque também não adianta você ter a ferramenta adequada, mas não fazer nada com ela. Sair desse espectro passivo de, ok, agora eu sei, mas na hora de tomar a decisão eu não ajo efetivamente. Que é o accountability, o poder de você ter o protagonismo e agir. Se você sabe e não fala, é negligente. Então saiba, perceba, mas faça alguma coisa em relação a isso. Então mudar um pouco talvez o comportamento em prol de, talvez nesse início seja um pouquinho mais caro, mas você consegue, olha numa visão de mais longo prazo, todo o impacto que isso tem causado. Claro. Mas a gente quer tudo rápido, né? E aí, naquele momento, às vezes, não compensa. Trazer a responsabilidade para si. Isso, você é agente dessa transformação. E não só nós na pessoa física, mas principalmente na pessoa jurídica, né? Isso é muito importante. Trazer assumir essa responsabilidade do seu papel dentro dessa cadeia. Exato. Uhum. Hoje, aquilo que eu falei, como ciência, você sabe que você tem mecanismos e tecnologia que te dá resultados, né? Você aumenta 15% da tua produtividade, você aumenta 1,5 tonelada de carbono no sistema, pode estar entrando e acumulando no solo quando você usa essas práticas. Então, você tem números que corroboram com isso que é possível. Agricultura regenerativa é possível, descarbonização da agricultura é possível, mas a cadeia tem que estar junto. Mas por que não faz, né? É, Sabe disso tudo e não... Então, assim, tem um custo, todo mundo quer? Então, todo mundo quer para que esse agricultor possa adotar essas práticas que são mais custosas, mas que o resultado é interessante para todo mundo. Claro. Né? Falando nisso, me lembrou do papel do trabalho em coletivo, em conjunto. Sim. E você mencionou o cooperativismo. Não sei, acho que o agro é um dos setores de mais destaque, com mais cooperativas de sucesso. Eu sou do Paraná. Então, você e está na terra do A gente vê cooperativismo. isso como dá orgulho mesmo, sabe? Pra gente, enquanto paranaense, de ver essas cooperativas prosperando e fazendo como tem feito. Qual é a importância desses agricultores se unirem, fazerem movimentos mais orquestrados em prol dessas transformações? É imprescindível, né? Principalmente nesses locais onde a unidade é um pouco menor, né? Então, teu vizinho é muito vizinho mesmo, né? Então, se ele usa uma prática que atrapalha a tua, você está investindo e ele está ajudando a você não conseguir o resultado. Então, a força das cooperativas, e hoje em dia os departamentos técnicos das cooperativas são brilhantes. Então, aquilo que eu falei, eles estão em contato com as universidades, com os institutos. No Paraná tem a Fundação ABC, que é extremamente relevante e super importante nos estudos que fazem. Então, eles estão super em contato com essas instituições de pesquisa e ensino, justamente para que eles possam levar para esses agricultores, para quem é agricultor deles, a melhor recomendação possível, né?
a gente fala que as próprias cooperativas testam os produtos das multinacionais e recomendam, porque eles são os grandes supermercados, né, de uma certa forma. Então, eles testam o produto e falam, olha, isso aqui performou, os dias de campo da cooperativa são importantes para os agricultores, né, levam, se você for para um dia de campo da Copavel, que é uma cooperativa importante no Paraná, é gigante, né? No Rio Grande do Sul também, gigante. Passam centenas de milhares de agricultores ali e cada empresa com o seu P&D traz o que é de melhor para isso. Acho que hoje as empresas estão muito mais também com o olhar de fazer os lançamentos pensando também com componente de sustentabilidade, né? Não é um lançamento a qualquer custo, né? É trazer um produto que ele traga um benefício. E qual que é o benefício? Eu gosto de falar muito de uma frase que eu falo que é o benefício além da eficácia. Eficácia daquele produto, se eu lancei, ele tem uma eficácia, porque eu não gastei 12 anos, né, para trazer para o mercado e ele não ter eficácia. Mas qual que é o benefício além da eficácia? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Olha, eu tenho um herbicida, que é um mata-mato, que ele tem um residual. O que significa esse residual? Então ele vai durar 3 meses na área, em vez do mês que vem eu ter que aplicar de novo, tá? O que significa isso em termos de sustentabilidade? Significa que eu não entro na área mais vezes, eu tenho economia de água da aplicação, eu tenho economia de diesel do trator, eu tenho menos compactação do solo, porque o trator compacta o solo quando ele passa. Esses são benefícios além da eficácia, são adicionais. E isso você está trazendo, as empresas estão pensando nos benefícios adicionais à eficácia. Então, isso também é uma mudança de mentalidade super importante nessa equação. E é através desses centros de pesquisa também que vão lá evidenciar isso, né? Olha, realmente controla mais, ficou menos tempo, né? E vão através desses grupos de extensão, seja através de cooperativas, sejam agrônomos próprios, sejam agrônomos que dão assistência técnica aí no país todo, corroborar e saber dessa informação e levar e pulverizar para os agricultores, né? Então, você tem... Eu gosto muito de falar que é um ecossistema mesmo, cada um na sua parte, trazendo essa possibilidade de mudança, né? Essa possibilidade de transformação. Que bacana. E é isso mesmo, o mundo tem que caminhar mesmo com esse apoio da tecnologia, as informações de qualidade e, de fato, questionar, implementar melhores práticas para trazer mesmo esse impacto social e ambiental. Ale, tá sendo ótimo o nosso papo, mas a gente está aqui caminhando para o final. É a pior parte a de pior todas as parte. conversas. Porque a gente gostaria de ficar horas aqui ouvindo, porque cada convidada que nós temos recebido aqui são, assim, enriquecedoras, né? E que bom, porque a gente consegue também levar conteúdo de boa qualidade para inspirar outras mulheres e também outros homens, né? Que são aí os nossos aliados que a gente conta para conexão, fortalecimento e transformação dos nossos ambientes corporativos, né? Falando nisso, eu gostaria de te fazer uma pergunta final aqui. Então, pensando na Alessandra do futuro, né? Você já tem uma linda trajetória, mas pensando para a Alessandra do futuro, o que você falaria deixaria de recadinho hoje aqui para nós, para a Alessandra daqui 20 anos? Bom, eu adoraria deixar para a Alessandra daqui 20 anos que, olha só, igual o plantio direto, que começou do 0 e hoje tem 80%, a agricultura regenerativa também chegou a 80% de adoção no país. Que legal. Nossa, eu fiquei arrepiada. Eu também. Você conseguiu nos arrepiar, juro. Essa é a vontade. Deu certo. Sim, porque eu acredito muito nesses exercícios de fé não religiosa, mas de acreditar que o nosso esforço consciente no presente, mesmo que seja desafiador, vai gerar frutos que a gente nem imagina. E daqui a 5, 10 anos a gente vai montar um slide com esses números, falando, olha como a coisa estava e onde a gente conseguiu chegar. Só que você tem que acreditar que vai valer a pena lá na frente. E isso exige paciência e persistência, que é onde muita gente desiste, né, no meio do caminho. Coragem. Também. Coragem. Obrigada, Alessandra. Obrigada a você. Foi Obrigada. maravilhoso. Obrigada. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Pela Voz Delas, do Hub Elas no SG. A gente recebeu a Alessandra Fajardo e espera você para uma próxima.
Até mais. Tchau, obrigada.